Em 1985, em Goiânia, o Instituto Goiano de Radioterapia mudou para novas instalações, mas deixou no lugar antigo um aparelho de teleterapia contendo Césio 137 no seu interior. E o abandono desse equipamento foi o ponto de partida para o maior acidente radiológico fora de uma usina nuclear. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre o acidente radiológico com Césio 137 em Goiânia. Antes da gente começar, vamos lembrar que o Vogalizando existe fora do YouTube também. Tu pode conferir o nosso trabalho ali no Instagram, seguir a gente no TikTok, no Twitter e até ouvir o nosso podcast, que é o podcast do Vogalizando, caso tu gostes de ouvir podcast. Aproveita para deixar o like no vídeo e também para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Vamos começar. No dia 13 de setembro de 1987, pouco mais de um ano depois do acidente nuclear em Chernobyl, dois catadores encontraram uma máquina de teleterapia numa clínica de radioterapia abandonada e decidiram desmontar o equipamento para vender as peças. Eles eram Wagner Pereira e Roberto Alves e acharam que iam ganhar um dinheiro bom com aquela máquina, sem saber que máquina era aquela e nem o que ela fazia. Era um aparelho de teleterapia, usado em tratamentos contra o câncer. E o que eles não sabiam era que dentro dela tinha uma cápsula contendo Césio 137, um radioisótopo que é altamente radioativo. Dentro do equipamento, ele não tem perigo, é protegido por chumbo, mas como emite raios gama, o tipo mais energético e perigoso de radiação ionizante, só pode ser usado em doses corretas e por profissionais que têm um gabarito para isso. O paciente com câncer recebe uma dose controlada da radiação do Césio 137, mas depois que os caras tiraram a parte de cima da máquina e levaram ela para casa, não se teria mais controle da substância. Eles desmontaram a caixa de aço e nos dias seguintes os sintomas da radiação começaram. Passaram mal, vomitaram, mas acharam que isso era por causa de alguma coisa que eles tinham comido. O Wagner disse que comeu manga com coco e logo começou a apresentar tonturas, ficou com a mão inchada e apareceu uma queimadura na mão dele por conta do contato que ele teve com a radiação enquanto mexia na máquina. Ele só foi procurar ajuda médica 2 dias depois, no dia 15 de setembro. Mas ninguém tem radiação como primeira opção quando apresenta esses sintomas. Acharam que era só uma reação alérgica e aquela cápsula contendo o Césio 137 foi passada para frente, vendida para o dono de um ferro velho, o seu Devair Ferreira. No dia 18 de setembro, o Devair entrou na garagem e reparou um brilho azul saindo da cápsula, brilhava no escuro. E vendo aquilo ali, ele achou que era uma coisa valiosa, tipo algum diamante, talvez até uma coisa mística e sobrenatural. E com a ajuda dos funcionários, ele conseguiu abrir a cápsula e tirou os fragmentos de dentro dela. Eles pareciam grãos de arroz que se desmanchavam e viravam um pozinho, parecido com sal de cozinha, mas que no escuro emitia uma luz azul. E como o cara ficou encantado com aquilo, chamou os vizinhos e parentes para ver também. Aquilo foi uma sensação na rua dele. E o Devair deu um pouco desse pozinho para alguns amigos e teve gente que passou aquilo no corpo igual glitter na época do carnaval. Aquele pó se dispersava com facilidade e tal qual sal se desmancha e é absorvido pelo corpo, ele também era. E sem saber da gravidade do contato com o Césio 137, o irmão do Devair, o Ivo, levou uns fragmentos para casa e colocou ali na mesa na hora do jantar. A filha de 6 anos do cara, a Lady, brincou com esses fragmentos enquanto comia um ovo cozido e acabou ingerindo o Césio. Uma coisa é chegar perto dessa substância, outra coisa é tocar nela e uma outra coisa é ingerir Césio 137, colocando ele dentro do organismo. Conforme ele andava de mão em mão, ia deixando um rastro de contaminação e no dia 28 de setembro já tinha uma galera passando mal. Todo mundo com os mesmos sintomas, diarreia, vômitos, febre e até queda de cabelo. Naquela semana, a Lady e o Devair também passaram mal, mas atribuíram isso à comida. Ovo cozido que a Lady tinha comido e o Devair tinha comido feijoada. E os médicos até acharam que podia ser uma doença contagiosa ou uma grande virose atacando a população. Só que tinha cada vez mais gente se queixando dos mesmos sintomas e praticamente não tinha melhora. O Odesson, outro irmão do Devair, falou que o irmão se queixou de ter perdido o paladar e percebeu que o Devair estava com a cor da pele diferente naqueles dias. E a primeira pessoa que desconfiou que aquele pó e aquela cápsula podiam ser os causadores disso tudo foi a esposa do Devair, a Maria Gabriela. O Devair achava que não podia ser aquele brilho que estava causando todo esse mal. Mas com a ajuda de um dos funcionários do ferro velho, a Maria Gabriela levou aquele aparelho para a vigilância sanitária dentro de um saco de estopa de ônibus, o que também
fez com que mais pessoas tivessem contato com o Césio-137. A essa altura, já tinha 2 médicos desconfiando de contaminação por radiação por causa de marcas na pele de alguns pacientes. E aí, pediram para um físico que estava em Goiânia na época, o Walter Mendes Ferreira, para examinar aquela peça que tinha sido deixada na vigilância sanitária. Só conseguiram contato com o cara no dia seguinte, dia 29. E para fazer a medição da radiação, ele pegou emprestado da Nuclebras, que trabalhava com prospecção de urânio, um cintilômetro, que é um monitor de taxa de dose. Mas quando ele chegou a uns 70 ou 80 metros de onde estava a cápsula, a radiação já tinha estourado a escala do aparelho. O cara achou que era o medidor que estava com defeito e voltou lá na empresa. Disse que aquele medidor estava quebrado e pediu outro. Meio desconfiados de que era o cara que não sabia usar, deram outro aparelho para ele. Mas quando o Walter chegou no mesmo ponto de antes, mais uma vez o aparelho parou de medir. Isso significava que ou os 2 aparelhos estavam estragados ou que tinha ali um campo de radiação muito forte. O cara chegou na vigilância sanitária, falou com os bombeiros e começou a avisar da gravidade da situação. Falou para evacuarem a área e ainda teve que convencer um bombeiro que queria jogar a cápsula com o Césio-137 num rio a não fazer aquilo. Naquela manhã, já começou o processo de descobrir de onde veio aquele cilindro. E quando falaram que quem levou ele lá foi a senhora do ferro velho, já seguiram para lá e detectaram o sinal da contaminação. As pessoas não sabiam muito sobre radiação, um perigo invisível, e demoraram para perceber que se tratava de fato de algo muito sério. Não queriam sair das suas casas e fazer todos os exames, mas conforme outras autoridades foram sendo avisadas, começou um processo de limpeza sinistro em Goiânia. Não tinha muita gente especializada em radiação ali, então mandaram o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo para lá e mais de 100 mil pessoas foram examinadas no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. A Defesa Civil improvisou alguns abrigos e várias pessoas que apresentavam um índice alto de radiação precisaram ser internadas. Algumas delas foram levadas para o vestiário do estádio e lavadas com um jato d'água, vassoura e uma mistura com sabão. Funcionários da prefeitura e de órgãos ligados a ela foram chamados para fazer a limpeza da cidade. Só que no começo não se avisou para as pessoas do que realmente se tratava, para não propagar o pânico. E se disse que o problema era um vazamento de gás, o que fez com que muitos dos trabalhadores passassem dias sem usar qualquer equipamento de proteção. O ferro velho precisou ser demolido e algumas casas também. Roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos e mais um monte de objetos possivelmente contaminados foram levados até a Comissão Nacional de Energia Nuclear, em Abadia de Goiás, na região metropolitana da capital, e lá foram guardados em containers que foram para um depósito subterrâneo revestido com concreto e aço. 19 gramas de Césio-137 geraram 6 mil toneladas de lixo radioativo. E até o cachorro Shake estava contaminado e foi tratado como tal. A cápsula foi recolhida pelo Exército e hoje está exposta na Escola de Instrução Especializada. Pessoas que tinham níveis leves de radiação tiveram que ficar em abrigos especiais em condições especiais. Dependendo do caso, além do banho com toda aquela mistura, tinham que trocar de roupa a cada meia hora e tomar um remédio que eliminaria a radiação pelas fezes. Os profissionais da saúde tinham medo de tratar as pessoas contaminadas e algumas precisaram ser transferidas para um hospital no Rio de Janeiro. O número oficial de mortes é de 4 pessoas e de 151 contaminados graves, mas é provável que dezenas de pessoas tenham morrido em decorrência do acidente e que mais de 1.000 tenham se contaminado. Entre as vítimas fatais estava a menina Leide, que foi a primeira a morrer. Mas no mesmo dia, a Maria Gabriela morreu também. Os 2 funcionários do Devair, o Israel Batista dos Santos, de 20 anos, e o Admilson Alves de Souza, de 18, também morreram. Todos foram enviados para serem tratados no Rio de Janeiro, mas não resistiram e foram enterrados em caixões de chumbo. Por uma tremenda ignorância, a população goiana não queria contato com essas vítimas. E quando o caixão da Leide chegou, um surto de histeria coletiva aconteceu, com o apedrejamento do caixão dela por conta do medo que a população tinha de o caixão dela espalhar radiação pelas redondezas, onde tinha algumas casas. Naquele momento, já não existia mais o risco dela contaminar qualquer pessoa. Os caras que coletaram a máquina sobreviveram à contaminação, mas o Roberto teve que amputar um antebraço já na época. Devair também sobreviveu, mas assim como muitos sobreviventes, entrou numa depressão forte, se afundou no alcoolismo e morreu de cirrose em 1994, dizendo algumas vezes que tinha se apaixonado pelo brilho da morte. O pai da Leide, o Ivo, morreu em 2003 por conta de um enfisema pulmonar. O Desson, o outro irmão do Devair, na época esfregou um fragmento de Césio-137 na mão e até hoje carrega marcas, tendo que amputar um dos dedos. Mas defende que essa história não pode ser esquecida para que se evite que algo do tipo volte a acontecer no futuro. 3 médicos responsáveis pela clínica e um físico
foram condenados em 1996 a 3 anos e 2 meses de detenção por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas no ano seguinte, a pena foi revertida em trabalhos comunitários. O dono do prédio onde se achou a máquina foi condenado a 1 ano e 2 meses, mas depois conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, as penas foram extintas por um indulto presidencial. O físico Flammarion Goulart, um dos responsáveis, até deu uma entrevista para o Fantástico em 2017, dizendo que o aparelho saiu da clínica onde ele foi encontrado, foi levado para um hospital, como devia ter sido, mas por algum motivo misterioso, ele voltou para a clínica abandonada, negando ter qualquer responsabilidade no ocorrido, afirmando que os procedimentos corretos tinham sido feitos. O aparelho, na verdade, é bem complexo e a cápsula de Césio 137 não estava ali em cima dando sopa. O aparelho precisou ser muito bem desmontado para conseguir tirar a cápsula de lá. Mas um aparelho com o potencial de perigo que esse tem, de maneira alguma, podia estar numa clínica abandonada que sequer tinha portas e janelas. Goiânia teve 7 pontos que foram muito atingidos pela radiação, mas hoje em dia, nenhuma área da cidade tem risco de contaminação. O nível de radiação está dentro do padrão. O caso virou notícia no mundo inteiro. Foi o maior acidente radioativo em área urbana do mundo, com a Agência Internacional de Energia Atômica fazendo um relatório sobre o ocorrido. E caso tu queira saber mais sobre, esse documento está aqui nas referências do vídeo. Inclusive, numa escala que vai de 0 até 7, o incidente com o Césio 137 foi classificado como 5. Em Goiânia foi criado o Centro de Assistência aos Radioacidentados, Leide das Neves Ferreira, fundado no ano seguinte. E até hoje, os sobreviventes sofrem com o medo e o preconceito das pessoas que vivem ao redor, relatando que até apertos de mão são negados a elas. Tem um monte de gente que precisa tomar medicação até hoje, que viu os colegas de trabalho morrer ao longo dos anos e um bombeiro que trabalhou na limpeza da cidade teve que amputar as 2 pernas. A dificuldade financeira de vários deles é bem grande, com algumas das vítimas não conseguindo comprar os remédios necessários e não recebendo qualquer tipo de apoio. Segundo a epidemiologista Maria Paula Curado, que acompanha as vítimas, seus filhos e netos, o maior impacto do acidente foi o impacto psicossocial, onde as vítimas precisam conviver diariamente com o fantasma da radiação. O vídeo de hoje fica por aqui, mas se tu acompanha a gente há bastante tempo, sabe que a gente já fez vídeo sobre esse assunto lá no comecinho do canal. Mas, numa enquete ali para os nossos membros, esse vídeo foi escolhido para aparecer aqui hoje. Virar membro do canal é facinho, é só apertar o botão aqui do ladinho do botão de se inscrever e seguir os passos, a menos que tu esteja com um iPhone, aí esse botão não vai aparecer. Mas usando um computador, tu vence essa barreira. Virar membro é a melhor maneira de apoiar o nosso canal e além de participar dessas enquetes e ter o teu nome aparecendo aqui do ladinho, aqueles que assinam o plano Vogalove de carteirinha, que é o plano mais baita que tem ali, ganham acesso a vídeos extras que saem por aqui a cada 15 dias, semana sim, semana não. Esse é o plano mais baita que tem. A maioria prefere assinar ele e já tem mais de 40 vídeos por lá, todos com o selo Vogalizante de maneirice e dos mais variados assuntos também. Tem vídeo lá sobre o caso Evandro, sobre a Operação Cólera de Deus, a Inquisição no Brasil, os piratas somalis, o ETA e o País Basco, o desastre de Le Mans, a máquina de propaganda nazista, Joana d'Arc e até sobre a Guerra das Rosas. Vira um Vogalove de carteirinha aí, que vale a pena. Fica vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre o incidente do Paço de Diatulov, ou então esse aqui, onde a gente conta a história do primeiro raio-x. Um beijo e vamos se amar.